Aí sim. Esse é aquele que fala e cumpre, né? Claro. Botei, fiquei bonito, feio. Ficou bem pé vermelho mesmo, né? Ficou. Agora ficou legal. E eu tava aqui botando em quadro, certinho. Opa, maravilha. Contrastezinho hoje tem. Aqui não é só teoria não, é prática também. Olha só, eu fiz um desafio com o pessoal aí para eles dizerem qual a cidade que eles estavam aqui já assistindo. Olha só para você ver, Belém do Pará, Ponta Grossa, Paraná, Petrolina, Pernambuco. O que mais aqui? Deixa eu ver. Belém do Pará, falei, né? Professor José Milton entrou também. Professor Leandro Michelis, ô mestre, um abraço. Professora Kelly, um grande abraço, professora Kelly de São Paulo. Eita, Espírito Santo. Rapaz, é Brasil inteiro aí, ligadinho conosco aí nessa live. Que vai ser... Eu até falei pro pessoal, vai dar o que falar nessa live, hein? Muito legal. Pessoal, vamos dar início então à nossa live, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Dário, sou idealizador do Radiology in Connect, na qual o professor Igor veio palestrar esse ano de 2024 e bombou. Como os outros profissionais que passaram por aqui também deixou sua marca no Radiology in Connect. E eu estou aqui com o professor Igor, do canal Radiologando. Ele que tem aquela mensagem bem chamativa. Como que é, professor? Diga aí. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live. E aí, ficou legal? Show. Tem salve, hein? Muito bom, professor. É isso aí. E hoje nós estamos com um tema muito bacana, né? Só que antes disso, eu sempre... Esse é um costume já, é uma rotina que nós já criamos aqui nas nossas lives, sempre dizer de onde é o professor e as curiosidades da cidade do palestrante. A cidade do palestrante do professor Igor é aquele bloco de carnaval maior do mundo, né, professor? Famoso Galo da Madrugada. Galo da Madrugada. É isso aí. É verdade. E tem a avenida maior da América Latina também, né, professor? Em linha reta. Já pensou? Uma avenida desse tamanho? Olha aí, duas curiosidades de Recife. É onde está a residência do professor Igor. Quem quiser mandar um alô, passar por lá, dar um tchauzinho pro professor Igor, né? E aí vai ser recepcionado vai ser recepcionado com bolo de rolo. O Dário, inclusive, já recebeu um bolo de rolo. Recebi, muito bom. Inclusive, que eu tô te devendo uma foto, hein, professor? Especiaria clássica daqui. É verdade. Professor Igor, pessoal. O professor Igor, ele é tecnólogo em radiologia e tem diversas outras formações. Ele também é diretor e apresentador do canal Radiologando. E ele está aqui conosco. E ele vai falar um pouquinho sobre meios de contrastes radiológicos e os seus contextos diários. Esse é um tema que nós escolhemos e é um tema que tem muitos profissionais e muitos acadêmicos aí que tem aquela pulguinha atrás da orelha e ele vai estar desvendando o grande bicho-papão desse meios de contraste, né, professor? E eu deixo a palavra para você, meu amigo, para você falar um pouquinho da sua profissão, quando você começou na radiologia e qual foi seus desafios aí nesse tempo aí da descobrimento aí, como que foi? Bom, conta pra gente. A palavra é sua, meu amigo. Bem-vindo. Primeiramente, mais uma vez, obrigado ao seu convite, Dário, por estar aqui presente nessa sexta-feira à noite, compartilhando um pouco mais de conhecimento. E antes de mais nada, eu queria pedir para você que está aqui nos assistindo, aqui embaixo tem um coraçãozinho. Eu gostaria muito que pelo menos você tocasse nesse coraçãozinho algumas vezes para poder, em forma de agradecimento, em forma de feedback também, em prol do conhecimento que a gente vai passar aqui. Isso também ajuda muito o nosso trabalho e olha, não te custa nada, é bem rapidinho. Só clica no coração que ajuda bastante aqui a gente. Primeiramente, eu gostaria também de dizer mais uma vez, agradecer aos outros colegas, professores que também já passaram por aqui, inclusive mandar um abraço aí para todos vocês. Eu não consigo ver os professores que estão aqui nos assistindo também, mas gostaria de dar um salve, um abraço especial para cada um. E, bom, inicialmente, a radiologia, muitas pessoas pensam que é só raio-x, e não é bem assim. Quando a gente começa a estudar, e eu também passei por isso, a gente sente muita dificuldade quando a gente começa a explorar as demais áreas. E o início, bom, assim como qualquer outro início, ele é sempre desafiador, porque difícil tudo sempre vai ser, então é mais desafiador.
E com o passar do tempo, a gente acaba conhecendo um pouco mais. Eu acredito que isso acontece com a maioria dos profissionais hoje em dia. Obviamente que ainda fica, como o senhor falou, aquela pulguinha, aquelas dúvidas. E assim, ao longo da minha carreira, eu comecei a estudar radiologia desde 2011 e até hoje eu não parei. E durante todos esses anos eu sempre busquei não só me capacitar, mas procurar saber mais sobre a radiologia. Afinal de contas, o que diferencia um profissional hoje no mercado de trabalho não é só o seu conhecimento ou só a sua prática, e sim em um contexto geral. Então, procurar saber, talvez você nem vá trabalhar com aquilo, mas você ter um mínimo de conhecimento, um norte sobre um determinado assunto, e isso é muito importante. E hoje a gente vai não falar um pouco, a gente vai abordar tema, né, relacionado aos meios de contrastes, bem como os seus desafios diários. Será que eu preciso só saber sobre a composição do contraste ou para que ele serve? Vai muito mais além. Vai na questão da sua aplicabilidade, ou seja, tem contraste que pode ser utilizado, outros que não podem ser utilizados em determinados exames. E quais exames são estes? Quais são as reações adversas? Quais são os riscos, os cuidados que a gente tem que ter antes, durante, né, e depois da realização do exame? Então, hoje estamos aqui exatamente para poder discutir sobre isso e trazer mais conteúdo para vocês. Muito bem. Esse é o professor Igor Júlio, do canal Radiologando, aqui com a gente, já disseminando um conhecimento fantástico que é o meio de contraste. Ele que vai matar esse bicho-papão na cabeça de muitas pessoas. E já deixando aqui claro que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar aqui no chat também, tá, pessoal? Porque aí no decorrer da live, entre uma explicação e outra, a gente puxa aí a pergunta, tá certo? E responde aqui para vocês, tá bem? Exatamente. Eu sempre deixo já esse espaço para vocês perguntarem. Pode deixar sua pergunta, enquanto o professor vai estar falando alguma coisa, você pode deixar sua pergunta, você não vai ser esquecido, tá bom, pessoal? E você que já chegou por aí, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos vocês que deixaram a sua cidade aí, um abraço a cada cidade do Brasil que está nos assistindo, tá bom? E é muito bom ter vocês conosco, tá? E para continuar essa live, o professor... Sem mais delongas, professor, o que essa pergunta eu acho interessante fazer, tá? O que chamou a tua atenção na radiologia que você caiu com tudo de cabeça e alma aí nessa profissão maravilhosa aí? Trabalha pouco e ganha muito. Foi o que me disseram no início. Calma, foi o que me contaram. Bom, inicialmente, quando eu basicamente caí de paraquedas na radiologia, não sabia muito sobre o que era. Eu já até comentei sobre isso e eu acho isso muito interessante, porque sabe quando você não atribui nenhum valor a alguma pessoa ou algum tipo de alguma coisa e você acaba não dando tanta importância e de repente aquela pessoa ou aquela coisa muda completamente a sua vida. E foi exatamente isso que a radiologia me proporcionou. No início, bom, eu não sabia o que era uma faculdade, eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia nem o que eu ia estudar exatamente. Só que eu tive um pensamento que me guiou e me guia até hoje. E eu pensei o seguinte: se é isso que vai ser a minha formação profissional para a minha vida, então eu vou cair de cabeça. Então, eu não tive exatamente uma primeira impressão ou algo que me chamasse a atenção. Eu fui e me dediquei. Claro, nas primeiras aulas, principalmente as aulas de anatomia, as aulas de biologia, elas me chamaram muita atenção. Conhecer o corpo humano, seus mecanismos de funcionamento, me chamou muita atenção. Na parte da física, eu fiquei um pouco apreensivo. Não vou mentir, acho que muita gente passa por isso também. Só que no decorrer, acabou que a física também se tornou algo muito atrativo para mim. Então, lidar com um maquinário, tecnicamente assim, maior que a gente, né? Porque o ser humano, geralmente, ele está acostumado a dominar coisas que é menor que a gente, tipo um celular, um notebook, enfim, coisa pequena. E aí, quando você se depara com um maquinário que é 5 vezes maior que você, largo, grande, gigante, e saber que aquilo ali pode ajudar, pode não, saber que aquilo ali salva vidas, isso me ajudou bastante. Isso me incentivou a querer não só dar o meu máximo enquanto aluno, estudante, mas também poder
um dia ser um profissional capaz de proporcionar uma melhoria de vida nas outras pessoas, uma melhoria na vida de outras pessoas. E isso foi muito mais além. Tanto é que, além da prática hospitalar, hoje eu atuo, né, na questão da docência. Isso também me deixa muito feliz, porque no início eu pensava em ajudar as outras pessoas com os meus exames. E hoje eu ajudo as outras pessoas não só com os meus exames, mas com as aulas, com as dicas. Às vezes eu estou de madrugada de plantão, trocando conversando com outro aluno. E assim, isso me deixa muito feliz. Saber que um paciente é bem atendido, no final ele agradece, dá um obrigado e me deseja um bom dia, isso é impagável. Tem coisas que realmente não dá para explicar. Então, assim, inicialmente eu não fui com nenhuma perspectiva. Eu apenas fui para as aulas e no decorrer do processo eu fui sendo cativado. E eu acredito que os professores também na época me ajudaram muito nisso. Sim. Uma coisa muito importante que tem acontecido nas nossas lives, não sei se vocês têm, as pessoas que têm acompanhado nossas lives, que não têm perdido nenhuma live, todos os professores que estão passando por aqui, eles estão dizendo a mesma coisa. Se vocês pararem para observar, humanização tem um bom resultado. O acolhimento tem um bom resultado. Então, você ser proativo, você ter aquela empatia para o próximo, tem um ótimo resultado. Então, assim, o professor Igor está confirmando tudo aquilo que os outros palestrantes, os outros convidados passaram por aqui. Então, pessoal, tá aí uma dica de ouro, tá? Então, nunca deixe de ser assim, faça bem feito. Eu procuro fazer o meu bem feito, tá? Então, assim, graças a Deus, meu trabalho tem sido bem feito. Eu procuro, dentro da minha humildade, eu procuro fazer muito bem feito, por mais que simples seja o meu trabalho, tá? Então, os pacientes saem contentes, saem felizes e eu também fico contente, fico feliz, porque não falou mal de mim, né? Mas é uma brincadeirinha assim no final, mas é verdade, pessoal. Tá? Ô, professor, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta já no ar. Eu não sei se vamos responder agora, o senhor vai responder agora ou depois. A técnica Maria Ponta Macedo aqui, professor Igor, o meio de contraste eliminado do organismo? Se ele é eliminado? Isso. Sim, vamos lá. Afinal de contas, o que é um meio de contraste? Basicamente, ele é um composto químico, certo? Que, segundo a Anvisa, ele não tem propriedade farmacêutica, ele não tem característica que vai, basicamente, auxiliar na cura de alguma enfermidade. O contraste radiológico, ele é um composto químico sem propriedade farmacêutica, mas que auxilia no diagnóstico. Então, basicamente, ele não vai agir na patologia em si. Ele vai se destacar no meio ali, no órgão de interesse do qual está sendo estudado. E, respectivamente, sim, ele vai ser eliminado. Porém, dependendo do meio de aplicação, porque o contraste, existem meios e formas diferentes de serem aplicados. Por exemplo, o meio oral, o intravenoso, o endocavitário. Então, dependendo da condição ao qual ele vai ser aplicado, pode ser também, em vez de aplicado, administrado, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para ser excretado. O contraste que ele é injetado por via endovenosa, por exemplo, ele vai ser excretado mais rapidamente, porque ele vai percorrer ali todo o sistema circulatório, e a gente sabe que o sistema circulatório, em um dado momento, ele vai passar pelo sistema renal. E o sistema renal, assim como o digestório, também forma o sistema excretor, e é por meio deste que ele vai ser excretado, ele vai ser expelido, ele vai ser posto para fora em relação ali ao corpo humano. Inicialmente, o contraste radiológico, ele é reconhecido pelo corpo humano como um corpo estranho, tá? Então, ele não vai querer manter aquele corpo estranho dentro ali do seu organismo, ele vai querer expulsar. Obviamente que isso vai levar um determinado tempo, depende também das condições clínicas do paciente, mas em geral sim, ele vai ser eliminado pelo organismo, seja pela urina, né? Seja se for o contraste, o sulfato de bário, por exemplo, pode ser eliminado nas fezes, enfim, dependendo ali da sua aplicação. Sim. Ô, professor, aproveitando já esse gancho aí dos diferentes meios de contraste,
E os meios de contraste? Quais são os tipos de meio de contraste existentes aí no mercado da radiologia? O senhor consegue pontuar para nós, por favor? Vamos lá. Inicialmente, a gente tem 3 tipos de contrastes que eles são usualmente, né, aplicáveis no dia a dia, que é o sulfato de bário, que geralmente é indicado do sistema digestório, o contraste iodado, que pode ser iônico ou não iônico, dependendo da sua característica. Atualmente, os que mais são utilizados é o não iônico, devido a ele ter uma porcentagem diversa comparado com o iônico. E a gente tem também outro que, infelizmente, eu não consegui achar, que é o contraste gato-green. E este tem estudo, tá, sendo utilizado na ressonância magnética. Então, no mercado, a gente tem esses 3 tipos de contraste que podem ser utilizados na radiologia, de uma certa forma geral. E existe um contraste extra que a gente não precisa comprar. E ainda assim, ele é utilizado em alguns exames, como, por exemplo, o ar. O ar, por sua vez, ele é um contraste natural. Tanto é que em exames específicos do sistema digestório, como, por exemplo, o enema, certo? O pós-digestivo do sulfato de bário, a gente também pode realizar o duplo contraste, que é exatamente a administração do sulfato de bário e com o do ar, para dar um realce maior ainda assim em relação às alças intestinais. Então, inicialmente, a gente tem esses 3 pontos, que é o ar, que esse é considerado um contraste natural. Pode utilizar contra ele no dia a dia. Sim, o professor, só uma pausazinha, por favor. O seu som, ele não tá saindo legal, tá? O seu som não tá saindo legal. Tá me ouvindo agora? Peraí, deixa eu tirar aqui o negócio. Agora sim. Tá. Um segundo só. E aí agora ficou bom. 100%. Sabe o que é? É que eu toquei no fone sem querer e ele desincronizou. Mas não tem problema não. Tá me ouvindo bem? Agora ficou bom. Agora 100%. Voltando ativo. Escutou até de parte. Se eu puder falar um minutinho antes aí, finalizar a fala. Tá. Então, como eu estava comentando, existem 3 tipos de contraste, que são esses que eu acabei de mencionar, e também tem mais um, que é o ar, que é o natural. E ele, por sua vez, ele pode ser utilizado especificamente em exames contrastados do sistema digestório, no caso da questão do duplo contraste, por exemplo, para poder realçar melhor. Sim. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, antes de nós passarmos para a próxima pergunta aqui. Sem contar que tem vários aqui. Professor Igor, seu áudio tá ruim e você pintou o cabelo. Professor Erinaldo aqui, esse professor Erinaldo é demais. Professor Erinaldo gosta de pegar no meu pé. Eu gosto, cabo é bom. Parece que nem ele. É verdade. Ele fala, também. Todo humilde ele, mas o cabo é bom. O cabo é bom. Seu bom. Aqui tem uma pergunta da Nasce Josiane. Após quanto tempo é feito o raio-x para ver se todo o contraste foi eliminado? Olha, depende do organismo, né, professor? Depende do organismo. Existem casos que o contraste ele pode passar dias, por exemplo. No geral, como eu falei, se o contraste ele for o contraste iodado ou gadolínio, ele é excretado mais rapidamente. Se for sulfato de bário, dependendo, ele pode demorar um pouco mais. Tanto é que, eu vou dar uma dica aqui para vocês não esquecerem. Isso aqui é dica prática. Quando vocês utilizarem o sulfato de bário em algum exame, independentemente do tipo do exame que você vai realizar, é recomendável que você oriente o paciente a ingerir água. Por quê? O sulfato de bário, ele é considerado como uma suspensão coloidal. Então, assim, ele não vai ser metabolizado pelo organismo diretamente. Ele não vai se aderir. E se porventura o paciente ele não fizer ali uma dieta líquida adequada, uma questão de hidratação adequada, o sulfato de bário ele pode petrificar. E aí o paciente pode ter complicações, dependendo do quadro clínico, ir à sala de cirurgia para poder retirar esse carinha aqui. Então é recomendado que o paciente ele tenha uma hidratação adequada para poder, de certa forma, lavar o intestino para que ele possa ali eliminar completamente o sulfato de bário.
Assim, tem uma pergunta deixa eu ver de quem aqui que eu vi. Tá. Não, deixa eu ver aqui só um minutinho aqui. A Neide, né, perguntou se a live vai ficar gravada. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? A live, ela vai ficar disponível no canal nosso do YouTube, tá? No Radiology in Connection. E os cortes vão ser disponibilizados na nossa página do Instagram, tá bom? Então, todas as lives quem assistiu às demais lives está sendo publicada aos poucos, tá? Porque é muita live. Então, né? A equipe aqui é reduzida, mas vai ser disponibilizado sim. Siga nossas redes sociais. Siga as redes sociais do professor Igor também, do Radiologando, tá? E nós vamos estar disponibilizando para ele também em breve, tá ok? Bom, professor, e questão de patologia, o tipo de exame, assim, que se utiliza no meio de contraste? Eu sei que não tem como passar vários, né? Mas alguns mais principais aí, que a gente pode explanar para o pessoal aí, para quem ainda não consegue entender um pouco, né? E talvez até para aquele profissional também que tem um pouco de medo de utilizar, né, em determinado tipo. O que o senhor pode nos dizer, por gentileza, professor? Vamos lá. Como eu falei, o contraste radiológico, inicialmente, ele não serve para finalidade nenhuma terapêutica, ele não tem condição terapêutica nenhuma, mas ele realça as estruturas internas do corpo humano e auxilia no diagnóstico. Por exemplo, se o paciente ele tem uma fístula, pessoal, o que é uma fístula? A fístula ela é uma condição patológica onde se cria-se uma abertura, uma passagem não anatômica, onde originalmente na anatomia do corpo humano não existe. Por exemplo, digamos que o paciente ele tem uma fístula da região esofágica e essa fístula esteja em contato ali direto com a traqueia. Nessa região aqui do pescoço, na parte anterior, eu tenho uma traqueia que faz parte do sistema respiratório e por trás dela, posterior, eu tenho um esôfago, que faz parte do sistema digestório. Geralmente, para um esofagograma avaliar, né, essa fístula, a gente não vai utilizar o sulfato de bário. Por quê? Se esse carinha aqui ir em relação à região do trato respiratório, o paciente ele pode ter severas complicações. Então, como é que avalia essa fístula? Em vez de utilizar o sulfato de bário, a gente utiliza o contraste iodado, porque ele vai se destacar melhor na avaliação daquela patologia. Eu dei um exemplo em relação a um tipo de fístula, e pode existir diversos outros tipos de fístulas que podem acometer o corpo humano. Inclusive, na ressonância também, com o uso do gadolínio, também se utiliza muito em relação à identificação de possíveis fístulas em alguns órgãos, principalmente na região da cavidade abdominal. Além da fístula, a gente tem também, por exemplo, na tomografia computadorizada, algumas patologias do tipo aneurisma, dissecção de aorta. Nesse caso, o contraste indicado é diretamente o contraste iodado, que, por sua vez, vai realçar melhor, né, o sistema circulatório, em específico as artérias e veias do corpo humano. No caso aí, a aorta. Se o paciente tiver algum aneurisma na região da aorta ou nos seus respectivos segmentos, ou alguma dissecção, o contraste iodado, ele vai, de certa forma, realçar essa patologia, vai demonstrar essa condição, essa alteração anatômica. Então, além da fístula, do aneurisma, da dissecção, existem várias outras patologias onde o contraste ele é utilizado exatamente para realçar. Porque o que acontece? Nos exames normais, sem o uso do contraste, nem todas as estruturas podem ser visualizadas 100%. Quando o paciente tem alguma patologia, o contraste, quando é administrado, ele vai realçar aquela condição não anatômica. Então, por isso que, em muitos casos, quando o paciente ele faz um exame de rotina sem contraste, dependendo da indicação clínica, ele volta para poder realizar um complemento, um novo exame, agora utilizando o contraste, exatamente para poder saber se o paciente tem ou não aquela condição patológica. Uma outra que também é muito utilizado, como por exemplo na hemodinâmica, a gente tem aí, né, a estenose, que nada mais nada menos é um estreitamento do vaso específico das artérias coronarianas. Então, o contraste, quando passa por aquela artéria, que porventura
não está ali um calibre adequado, um calibre normal, o médico já consegue identificar. E aí esse procedimento é conhecido como cateterismo. Enfim, então existem diversas outras patologias no qual o contraste ele auxilia no dia a dia ali do médico radiologista, da equipe médica em si, em achar ali a solução, o diagnóstico, a patologia em relação ao paciente. É, exatamente. Ô, professor, e essa questão do contraste, ela precisa ter, para ter uma administração perfeita, né, para ter o resultado perfeito do exame, a equipe profissional precisa ser uma equipe boa, né, bem sincronizada, né, professor? Exato. Então, assim, precisa ter uma sincronia, precisa ter um bom treinamento da equipe, né? Aí o enfermeiro, o técnico e tecnólogo em radiologia, o médico, né? E é muito importante que essas pessoas estejam bem atualizadas, né? Diante dessa situação, né? Sim, claro. Uma coisa muito importante é que raramente vai estar você, o paciente e o contraste. Isso é até não recomendado. Por quê? É necessário a importância, né? É necessário e também é importante você ter uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, ela é a partir de 2 profissionais com formações diferentes. Por isso a palavra multiprofissional. Você tem múltiplos profissionais. No caso, a radiologia, a enfermagem e a medicina. A gente tem o técnico ou tecnólogo em radiologia, a técnica, né? O técnico em enfermagem, com o médico radiologista ou outra especialidade, o urologista, o cirurgião, dependendo da especialidade dele. E aí, muitas vezes, o médico ele também vai orientar na questão da quantidade do uso do contraste, no fluxo do contraste. Mas, para isto, a gente precisa estar alinhado com a enfermagem sobre qual acesso o paciente, né, tem ali para poder realizar o exame. Na tomografia computadorizada, por exemplo, a gente tem um exame na verdade, a gente tem uma patologia, né, que é a tromboembolia pulmonar, também conhecida como TEP, e aí a gente faz o exame de tomografia, né, é uma angio-TEP, só que com ênfase na avaliação dessa patologia. Então, eu não posso utilizar qualquer tipo de acesso venoso, eu não posso utilizar qualquer tipo de gel. Então, muitas vezes a enfermagem nos consulta, olha, a gente vai fazer uma angio-TEP, qual o gel mais apropriado para esse paciente? É recomendado o gel com 18. Por que o gel com 18? Porque ele é um pouco mais calibroso em relação ao gel com 20. Ele permite um fluxo maior. E o angio-TEP ele é um exame que tem que ser rápido. Porque se você demorar um pouco mais, a gente acaba contaminando, né, no caso, acendendo ali a região da aorta, o que não é muito interessante na maioria dos casos. Então, a gente tem que ter essa comunicação. E às vezes a enfermagem fala, a gente não conseguiu pegar o gel com 18. Infelizmente o paciente não está bem hidratado e infelizmente só vai conseguir o 20. A gente contacta o radiologista, né, para poder... Doutor, o paciente vai realizar uma angio-TEP, mas não conseguimos do gel com 18, apenas o 20. Ou então o paciente está com acesso venoso central. Tá certo? Como é que é? Quanto é que a gente coloca? E aí entra em questão a condição clínica do paciente, o peso, né? O que, se ele está entubado, se ele não está entubado, se está consciente, se não está consciente, se vai precisar de sedação ou não. Então, são vários aspectos que entram ali no contexto para a gente poder saber exatamente o volume do contraste. Tem pacientes que recebem 60 ml, 70 ml, 80 ml, enfim, o contexto multidisciplinar ele é extremamente importante, principalmente na hora que a gente vai realizar um exame com contraste. Isso é indiscutível, exatamente para a gente poder ter ali aquela condição. Se é um paciente que tem uma insuficiência renal, se é um paciente que tem uma insuficiência hepática, se é um paciente que é transplantado, é um paciente pediátrico, é um paciente adulto. Então, são vários pontos que a gente leva em consideração. Quando eu digo nós, eu me refiro ao pessoal da radiologia, o da enfermagem e os médicos, né? Que isso é muito importante. Sim. E aquela questão, né? Tem que saber dividir exatamente o que cada função precisa fazer, né? Exato. O enfermeiro, técnico, o médico nós sabemos já, né? Qual é a função dele. Mas acontece muita questão de um invadir a função do outro diante do uso de contraste, né? Às vezes o enfermeiro quer saber mais do que o técnico ou a invasão de espaço, né? Então, muitas das vezes tem alguns setores aí que tem essa dificuldade, né? Então,
Por isso que é bom entender bem qual que é a sua atribuição e o que você deve fazer diante disso, né? Não todos têm que conhecer um pouco, né? Para quê? Para que um possa ajudar o outro. Então, isso é muito importante, isso aí. Professor? Só um complemento. Eu falei do Angiotep, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte. Esse aqui é um contraste Eredix, né? Vocês conseguem observar aqui, ó, ele é de 300, tá? Aproxima um pouquinho mais, professor. Tá, perdão. Volta um pouquinho. Acho que agora ficou melhor. Volta mais um pouquinho. E esse aqui é o Ionpomiron, de 370. Isso deu para ver. Isso, ok. Esse aqui não é muito recomendado para o Angiotep. Por quê? Porque ele tem uma concentração menor. E como eu preciso de um realce no Angiotep, eu preciso de um contraste mais concentrado. Ambos são contraste iodado, mas com aplicabilidades diferentes. Então, assim, eu preciso ter um contraste adequado para poder realizar um exame com qualidade. Se, porventura, eu usar esse aqui, eu corro um risco muito grande do exame não ficar bom, do exame ficar o que a gente chama de lavado. Ou seja, eu não tenho ali uma consistência, eu não tenho ali uma unidade de Rothschild naquela estrutura adequada para o diagnóstico. Então, para o Angiotep, o 350, 370 maior, né, já seria mais interessante. Para os demais exames, esse aqui já caberia tranquilamente. Tem essa diferença também. Sim, e tem a questão da temperatura também, né, professor? A temperatura é muito importante, né? E tem a questão de saber exatamente qual é o tipo de contraste, né? 100, 200 ou 300, né? Para que, dependendo do tipo de exame que você vai fazer, dá um pouco mais de definição, talvez um pouco menos. Tem que saber classificar, né? Por isso que é importante conhecer bem, seguir o professor Igor aí, conhecer esses ensinamentos aí, para você ficar gostaria bom. Aqui fazer um merchan, Dário. Eu tenho um curso, né, um aulão de exames contrastados, onde, além de abordar sobre essas características gerais, eu ensino também os tipos de exames que são realizados e como são realizados. Inclusive, isso é muito importante porque, para quem é concurseiro, isso também cai em concurso, tá? É mesmo, é verdade. Uma dica. E ali, sim. E ali nesse aulão ali, né, professor, tem punção, preparo, todas essas questões aí, dicas diárias aí, né? Sim. No canal Radiologando também, lá no YouTube, tem uma aula gratuita, uma live, uma aula gratuita, onde eu falo sobre de que forma esse contraste ele é aplicado. Se é de forma manual, se é de forma mecânica, eu abordo sobre bomba injetora. Então, assim, depois vocês vão lá no YouTube do Radiologando, tá? E pesquisem sobre bomba de contraste, tá? Eu não gosto de chamar a palavra bomba de contraste, porque a palavra bomba, né? Radiologia, bomba, isso soa um pouco mais... Aí eu falo máquina injetora. Sim. Enfim, mas é uma questão de terminologia mesmo. Mas vocês podem pesquisar lá no YouTube que essa aula está disponível para vocês, tá? Isso aí, pessoal. Segue lá, acompanhe lá o canal Radiologando no YouTube. No Instagram não, né, professor? Não está essa aula, né? No YouTube, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube, tá? Inclusive, tá aqui pro pessoal que de vez em quando eu olho aqui pro lado, né? É porque eu tô acompanhando aqui a live com o celular, porque se acontecer alguma coisa aqui, tá? O pessoal não pensar que eu tô com o TDAH ativado. E é um cara prevenido, né? O cara sempre anda com carta na manga. Tem que ser. Tá certo. E essa questão de quem injeta, quem não injeta, professor, é uma briga esse povo, hein? Eu tava esperando essa pergunta. Na verdade, eu me preparei o dia todo hoje para responder essa pergunta. Vamos lá. Primeiro de tudo, lá no YouTube, no Radiologando também, gratuito, tem essa aula sobre isso. O técnico pode injetar o contraste radiológico? Sim ou não? Será que pode? Responde aqui para mim nos comentários. Nós, profissionais das técnicas radiológicas, podemos administrar o contraste? Sim ou não? Enquanto vocês vão respondendo sim ou não aqui no chat, eu vou complementando, né? Mas, desde já, vai lá no YouTube e depois também assiste essa aula. Inclusive, está gratuita e eu falo também sobre isso. Muitas vezes, a gente tem essa questão. Será que nós podemos realizar a aplicação do contraste? A resposta é sim, nós podemos, tá? O que a gente não pode é aplicar o contraste sem a presença do médico radiologista. Ou seja, a gente tem a habilitação, ou seja,
ao se formar como técnico ou tecnólogo em radiologia, nós somos habilitados a operar máquinas, né? Seja de raio-x, na radiologia médica, dependendo da sua formação, equipamentos de medicina nuclear, radioterápicos e assim sucessivamente. Além disso, a gente tem outras habilitações também. Uma delas é sobre a aplicação do contraste radiológico. E sim, nós podemos. Tanto é que o CONTER, o Conselho Nacional de Técnicas de Radiologia, inclusive, eu super recomendo, nos seus horários livres, depois você ir lá no CONTER e dar uma lida nas portarias, dar uma lida nas resoluções. O site oficial do CONTER, além de muito enriquecedor, ele também é muito esclarecedor. Então, ele tem todos os documentos necessários para poder tirar suas dúvidas também. E eu, vasculhando lá, né, achei esse documento, a portaria, a resolução que diz exatamente que nós podemos sim aplicar o contraste radiológico, desde que sob supervisão do médico radiologista, tá? De um profissional responsável, porque a gente pode sim aplicar o contraste radiológico, seja por via oral, seja por via endovenosa ou qualquer outro tipo de via em relação à sua respectiva administração. Tá bom? Então, fica aí a quebra desse mito. Não pode. A partir de agora, você já sabe, nós podemos. Sim, nós somos habilitados. Ah, mas aí eu não sei, professor. Aí não é uma questão de habilitação, e sim uma questão de aptidão. É feito habilitação de dirigir. Tem gente que tem a habilitação, né, a permissão de dirigir, mas não se sente apto, não tem a experiência da via. Aí já é um outro porém. E aí você tem que buscar capacitação, tem que aprender ali no dia a dia, seja na prática, enfim. Mas habilitado, nós somos, tá? Sim. E tem muitas pessoas, professor, também tem uma certa dúvida a respeito das reações alérgicas. Sim. Né? Vamos começar pela ressonância. Né? Vamos lá. Independentemente da técnica, seja ressonância, raio-x, tomografia, o que quer que seja, e independente também do tipo de contraste a ser utilizado, ele, como eu falei no início, o meio de contraste, ele é reconhecido pelo corpo humano como corpo estranho. E aí, por ser um corpo estranho, o organismo vai querer expulsar. Mas o contraste, ele também é conhecido como um agente tóxico ao organismo. E aí vem a questão das reações alérgicas aos meios de contraste, que podem ser classificadas como leve, moderado ou grave. É muito comum também as reações padrão, as reações que eu posso dizer assim, que são comuns em toda aplicação. Por exemplo, ao aplicar um contraste iodado, por exemplo, e a endovenosa, é importantíssimo você, profissional, explicar para o paciente que ele vai ter dois tipos de reações que é considerado normal. Primeiro, ele vai ter um gosto metálico na boca. Como é esse gosto metálico? É um gosto meio azedo. Isso é normal. Sem contar que, na região da aplicação do contraste, ele vai sentir um calor, a famosa quentura, né? Ele vai sentir ali um aumento da temperatura local naquela região. Ele vai sentir, né, um pouco mais quente. Essas duas reações, elas são normais durante a aplicação do contraste iodado. Você tem que explicar isso para o paciente. Por quê? O paciente, se você não explicar isso, ele pode ficar com medo ali, se for a primeira vez, porque você, profissional, está acostumado ali no dia a dia, entra paciente, sai paciente, torna-se uma rotina. Mas tem paciente que é a primeira vez que ele está vendo um tomógrafo, é a primeira vez que ele vai fazer uma esofagografia, é a primeira vez que ele vai escutar lá, ó, as batidas do equipamento de ressonância, ele não está habituado com aquilo. Então, quanto mais, né, eu posso dizer assim, confortável o paciente tiver para realizar aquele procedimento, melhor são as chances de você realizar sem nenhuma interferência. Então, você explicar para o paciente, você vai deixar com que o paciente ele se sinta mais confortável. Na mente dele, ele vai se sentir mais acolhido e assistido. E a gente está fazendo o básico, porque isso é o básico que a gente tem que fazer, explicar o procedimento antes de executar. Então, o que acontece? Essas reações, elas são consideradas, né, normais, mas existem as reações leves, as moderadas
e também as graves. E aí, nesse caso, muitas vezes, exige ali uma intervenção médica, seja do médico anestesiologista, né, o anestesista, seja do médico radiologista, seja do cirurgião, quem quer que seja o médico, tá certo? E também existem aquelas reações leves e as moderadas. O que é uma reação leve, professor? A reação leve, por exemplo, uma vermelhidão, pintas vermelhas pelo corpo, a famosa coceira, né, que a gente determina como prurido. Então, essas reações são as mais comuns, do tipo leve. Quando a gente parte para as reações moderadas, a gente já tem outras reações que podem ser um pouco mais preocupantes, como falta de ar, né? Ou então batimento cardíaco, né, mais baixo, o paciente começa a dessaturar, e aí, por isso a questão também da importância da equipe multidisciplinar, a gente ficar sob, né, alerta em relação ao paciente durante a redução do exame, que às vezes o paciente pode não sentir, né, pode ter assintomático, ou ele não ter essa expertise de poder acionar a gente, se está acontecendo alguma coisa, ou pensar que é normal. E aí a gente tem ali a questão do cuidado com o paciente. Uma reação do tipo mais grave, né, que a gente pode ter, é o edema de glote. E aí, muitas vezes precisa da intervenção médica na questão da intubação do paciente, para que ele possa ter ali, né, uma condição respiratória restabelecida. Então, essas reações, elas podem ser imediatas, ou seja, ou a aplicação do contraste, logo em seguida já ter essa reação, e isso depende de paciente para paciente, porque tem paciente que é mais sensível, tem paciente que não é tão sensível assim, ou ela pode ser um pouco mais tardia, ou seja, depois de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Por isso que é importante você ter todo o cuidado. Ah, professor, e tem como evitar esse tipo de reação? Olha, não tem como a gente garantir, dar 100% de certeza para evitar. O que a gente pode fazer é minimizar, diminuir os riscos, né, da aparência ou do surgimento dessas reações com um preparo antialérgico. E aí fica a cargo do corpo de enfermagem, tem como dos médicos, preparar o paciente para poder realizar o exame. Com esse preparo antialérgico, é como se a gente, basicamente, pudesse, né, oferecer ali ao paciente uma condição melhor para poder realizar o exame. Enfim, tudo isso é muito importante na hora da questão ali do tipo em relação às reações adversas, tá? Sem contar que a aplicação do questionário é muito importante. Hoje em dia, é muito mais, eu diria, aplicado. No passado, eu lembro que nem todos os pacientes respondiam o questionário. Inclusive, eu, em um dos serviços que já trabalhei, eu cheguei a montar um questionário, porque quando eu comecei a trabalhar, o paciente fazia exame contrastado, a gente nem sabia. E aquilo eu achava estranho, porque eu aprendi que era importante fazer a famosa anamnese. Então, nessa anamnese, a gente lê ali, né, o que o paciente respondeu. E é muito importante a gente ter esse respaldo, exatamente para a gente poder saber se o paciente ele é um potencial ou não sobre essas reações alérgicas. Então, assim, isso não é só a cargo da equipe de enfermagem ou dos médicos. A gente também tem que identificar isso. Se tiver inchaço, né? Se tiver ali um edema labial, um edema, né, na região dos olhos, enfim, tudo isso a gente tem que ficar também prestando atenção na hora que estiver realizando o exame, porque qualquer sinal de reação, qualquer segundo, qualquer minuto vai importar ali, vai ser importante na recuperação daquele paciente. Exatamente. Para gente que é acostumado já a realizar a tomografia direto, né, fazer esse pré-atendimento do paciente, né, precisamos realmente conferir a anamnese do paciente, né, conhecer o paciente através desse questionário, como o professor está falando, né, e acompanhar o pós-contraste também, né, professor? Porque por isso que a enfermagem precisa ter uma sincronia com o pessoal da radiologia, né? Então, assim, sim, tem muitos hospitais ou clínicas assim, e eles não têm uma equipe muito afiada, né? Vamos dizer assim, né? Em relação aos riscos. Integrou a equipe recente, pode acontecer também. Exato. Então, assim, muitas das vezes o técnico ali já está ali faz um tempo já. Então, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando. E aí, o pessoal, dos nossos amigos, às vezes não confia no nosso trabalho. Mas, com o tempo, você vai ganhando confiança, com a educação, com o seu jeito de falar ali, você vai mostrando ali, através da prática, que você sabe o que está fazendo. Então, você tem também aquela empatia,
aquele carisma de você ensinar, mostrar, né? Olha, é assim, funciona desse jeito e tal. Aí a equipe vai ficando já alinhada novamente. Então, é muito importante a gente ter essa visão, porque quem sofre no final é o paciente, tá? Então, o professor, O Pablo pode falar. teve um comentário aqui que eu achei interessante. Enfermagem e radiologia é guerra. Bom, isso é muito importante, tá, gente? Embora seja um comentário que chega a ser um tanto cômico, mas às vezes é uma realidade. E como o Davi falou, a gente tem que ter essa sincronia. Então, assim, às vezes acontece de ter aquele impasse entre a equipe de enfermagem e a equipe de radiologia. Por quê? Muitas das vezes, como o Dari falou, às vezes a gente está tão ali acostumado a fazer tomografia, a ressonância todo dia, entra e sai paciente, e às vezes nós, profissionais, a gente fica muito, eu posso dizer, eu vou falar de mim, tá? Não sou eu, mas eu vou puxar a culpa para mim. Às vezes a gente fica muito acomodado no comando, e a gente nem levanta para conversar com o paciente. Digo isso porque eu já vi profissionais agindo dessa forma. E a equipe de enfermagem está ali, ó, na ativa. Tá, coloca o paciente, posiciona o paciente, marca, pega acesso, pega o contraste, prepara a bomba, tá ali, o paciente saiu, tá lá. Beleza, é a atribuição dele. Mas o que puxa para nós? Não, colega, deixa que eu posiciono o paciente, vê lá como é que tá o paciente no box tal. Não, colega, deixa que eu pego aqui a bomba, a máquina injetora, daqui a pouco você prepara, eu vou aqui ajeitando, coloco na posição. Não, colega, deixa que eu chamo o paciente, eu conduzo ele até a sala, tudinho, eu posiciono a máquina. Então, assim, às vezes isso é uma questão também de empatia. Então, quando o serviço está tranquilo, a gente vai administrando. Quando o serviço está pegando, a gente tem que ter essa disposição. A gente tem que ter essa questão de ação. Ir lá e fazer. E não deixar só a equipe de enfermagem. Mas é porque eu estou muito ocupado, processando as imagens. Bom, isso depende da harmonia, da sincronização, do encaixe de equipe para equipe. Mas, no geral, é sempre importante nós, profissionais da radiologia, sempre ter a questão de ter o contato com o paciente e também ter, né, essa questão de ir lá, posicionar o paciente, auxiliar, tudinho. Por quê? Se a gente fica só sentado lá no comando, isso, querendo ou não, passa uma visão para a equipe de enfermagem e a gente só aperta botão. E olha, a gente sabe que nós não apertamos só o botão. Isso eu não preciso nem entrar nesse ponto de discussão. Mas para quem não opera um equipamento, para quem não sabe para que serve o equipamento, pode ter essa impressão. E aí diz que a gente só aperta botão. Inclusive, eu já vi e ouvi muito sobre isso. O técnico fica de boa lá, ó, fica lá só apertando o botão. Respira fundo, segura a respiração, acabou o exame. Então, assim, a gente não é apertador de botão. Hoje em dia, nós temos uma formação acadêmica, nós temos conhecimento técnico, conhecimento científico sobre aquele assunto.